Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André Otávio Assis Muniz e você está no canal Transcendência. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. Se propõe a tratar de temas tradicionais, históricos, filosóficos, religiosos, doutrinários e muito mais. Dá um giro aí pelo canal e você verá quanta coisa interessante há no nosso acervo. E se você quiser conhecer um pouco mais dos livros que eu escrevi ou do trabalho de docência que eu desenvolvo, por favor, dá uma olhadinha na descrição do vídeo e você encontrará os links para os meus livros e sobre as aulas que dou. Aliás, lancei recentemente agora um livro chamado Manual dos Graus Inefáveis do Rito Escocês Antigo e Aceito. Esse é apenas o volume 1 dos graus 4 ao grau 7. Vou deixar aí na descrição o link para que você possa adquirir o seu material inédito em língua portuguesa. E não se esqueça de deixar o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Toque no sininho para receber as notificações. E se quiser e puder ajudar o canal, seja membro e tenha acesso aos vídeos exclusivos. Uma outra forma de nos ajudar a não depender exclusivamente do algoritmo do YouTube é nos ajudar lá pelo Apoia-se ou fazendo uma doação pelo QR Code que está aí na sua tela. Combinado? Então, vamos ao nosso tema. Bom, nós já exploramos aqui no canal alguns aspectos diferentes da maçonaria, né? Como o simbólico, o doutrinário, o organizacional e o histórico. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um outro aspecto, o aspecto mercadológico, ou seja, o aspecto relacionado à oferta e à procura, o aspecto que também está relacionado às grandes perdas de membros e no decréscimo no número de lojas que algumas instituições vêm sofrendo. Na história da maçonaria, houve um período inicial em que as lojas trabalhavam de modo independente. E a partir de 1717, temos ali a instauração do modelo institucional de grande loja. Então, a Grande Loja de Londres, a primeira grande loja da história, congregou ali inicialmente 4 lojas e pouco a pouco passou a congregar muitas lojas que lentamente foram se acostumando e se adequando com a ideia de uma instituição central que as ajudasse em uma série de coisas e facilitasse a sua administração e a sua comunicação. E com base nessa primeira grande loja, outras grandes lojas foram sendo fundadas, né? Na Inglaterra ou em outros países ali da Europa também. E bem, como eu já disse a vocês, a ideia de uma grande loja ou de um grande oriente é a de facilitar a vida das lojas, fornecendo ali um grupo de regras comuns, uma uniformidade ritualística e uma rede de comunicação entre os irmãos que vise a integração regional, nacional e internacional dentro da maçonaria. Entendido isso, então vamos agora começar a raciocinar de um ponto de vista mercadológico. Então, uma loja, ela se filia a uma grande loja ou a um grande oriente, por quê? Porque essa instituição lhe oferece uma rede de reconhecimentos, porque essa instituição lhe oferece um padrão normativo, ou seja, um conjunto de regras comuns que a farão estar dentro de um padrão de qualidade aceitável para outras lojas e porque essa instituição lhe dá uma rede de relações regionais, nacionais e internacionais. A loja afiliada, então, ela assume uma série de compromissos com a instituição a qual ela se filiou pelos motivos que nós acabamos de falar. Ou seja, ela segue o conjunto de normas colocados pela instituição e paga as taxas pedidas por ela para manter a sua filiação. Ou seja, é um jogo de troca, né? A loja
se filia, se submete àquelas regras, paga aquelas taxas e, por outro lado, a grande loja ou grande oriente vai fornecer àquela loja essas vantagens às quais nós nos referimos há pouco. Ok, e o que acontece quando a instituição passa a se exceder na questão da normatização? Ou seja, passa a exigir muito, a criar muitas regras, a tentar controlar demais, ou cobra muito e oferece quase nada em troca. Bom, o que acontece é o mesmo que acontece com qualquer empresa que não entrega serviços de qualidade e que cobra demais ou coloca muitas restrições aos clientes. Perde contratos, perde clientes e entra em declínio. Infelizmente, temos visto isso acontecendo com grande frequência, né, na maçonaria. Então, instituições maçônicas, sejam elas grandes orientes, grandes lojas, os supremos conselhos, né, querendo um controle excessivo sobre os membros, determinando até a pertença a outras instituições e perdendo, em consequência, muitos membros. Vejam, a maçonaria ela não é propriedade de nenhuma instituição. A maçonaria ela é um conjunto de doutrinas, de ritos e de símbolos que, em si mesmos, podem ser praticados no seio de múltiplas instituições maiores ou no seio de grupos independentes, né? O que faz a qualidade da maçonaria praticada é o conhecimento envolvido, não é o grupo institucional ao qual se pertence, né? E como nós já dissemos aqui no canal, muitas vezes regularidade maçônica é diferente de reconhecimento maçônico. Sendo assim, quando uma instituição começa a exigir demais, apertar demais, querer controlar demais e em troca oferecer de menos, então começa a perder membros em alta velocidade, né? As pessoas elas simplesmente não são obrigadas a se submeter a uma instituição privada que se porta de modo tirânico e optam por sair da instituição ou simplesmente mudar para outra instituição. O maçom, em relação às lojas e às potências, ele é o cliente final, né? Cada maçom, mensalmente, ele destina às potências maçônicas e às lojas um montante considerável de dinheiro, né? As lojas, nesse caso, elas são as intermediárias que recolhem os valores e distribuem para as necessidades domésticas, como aluguel do templo, né? E os valores também cobrados ali pela potência. E há potências que cobram, por exemplo, uma vaquinha obrigatória, né? A mútua, a título de seguro de vida. Eu chamo de vaquinha porque não é um seguro com apólice e auditoria externa, mas sim uma vaquinha variável que sobe ou desce de acordo com o número de mortos naquele mês, né, cujas famílias receberam o valor fixado em caso de falecimento. Agora, se fôssemos de fato realmente fazer as contas, um seguro de vida coletivo com apólice, etc., pagaria mais aos beneficiários e custaria menos aos segurados, podendo ainda se estender aos casos de invalidez ou de desemprego, né? No entanto, em geral, os maçons não questionam sobre as razões de se manter uma vaquinha em vez de um seguro de vida oficial, né? E há também aí a cobrança de captações, né? Ou seja, todo ano o maçom deve pagar um determinado valor para pertencer à potência. Além disso, há maçons que também fazem os graus superiores de diversos ritos, né? E esses graus eles são também pagos e as instituições que os praticam são outras instituições, diferentes das grandes lojas e dos grandes orientes, né? São os chamados supremos conselhos ou grandes capítulos, né? Então veja, o maçom, se for contabilizar tudo isso, né, ele destina realmente um bom dinheiro, né, para se manter ativo na maçonaria mensalmente, né? E além desse mercado central, ou seja, das grandes lojas, grandes orientes e supremos conselhos,
Há ainda o mercado colateral, ou seja, a venda de paramentos, de alfaias, de acessórios, né, para os templos maçônicos, e também há todo um mercado imobiliário aí de aluguel de templos, né, além do mercado gastronômico, né, dos banquetes ritualísticos, das lojas de mesa, dos jantares, dos chamados copos de água, dos jantares festivos, etc. Então, há toda uma economia que gira em torno da maçonaria. E todo esse mecanismo de oferta e de procura, ele depende, em última instância, do consumidor final, ou seja, do maçom, né? Não existe loja sem maçons dispostos a se filiarem nela, né? Não existe grande loja ou grande oriente sem lojas, não existem supremos conselhos sem mestres maçons oriundos das grandes lojas ou dos grandes orientes. Em outras palavras, se o consumidor final, ou seja, um maçom, ele começa a se sentir incomodado pelas exigências excessivas de uma instituição que cobra muito, regula muito, mas oferece pouquíssimo, então há um grande risco desse consumidor final resolver parar de destinar o seu dinheiro a essa instituição, né? E há muitos presidentes de instituições maçônicas, os chamados grão-mestres, né, e os grandes comendadores, que são tomados por uma certa megalomania, né, e se acham poderosos, criando ali regras sobre regras, e tentando estrangular os membros ou controlá-los de modo absurdo e excessivo. E o que acaba acontecendo, muito simplesmente, é que perdem membros que não aceitam se submeter e que não desejam mais pagar para fazerem parte de um grupo que, depois de bem analisado, cobra muito, regula muito, mas não oferece quase nada além de graus nominais ou de encontros muito caros e de baixa qualidade. Enquanto menor é a consciência por parte das administrações maçônicas de que há um mecanismo mercadológico envolvido no crescimento e manutenção das instituições maçônicas, pior a coisa vai, né? Então há presidentes de instituições maçônicas que têm uma autoimagem bastante distorcida, né? Se achando intocáveis, importantíssimos, poderosíssimos, etc. E esses são os que, em geral, tiram atos, decretos, normas, leis, etc., da cartola e querem impor a todos, sem qualquer cuidado, com a repercussão dos seus devaneios e, consequentemente, fazem com que as instituições tenham muitas baixas e diminuam em número de lojas e de obreiros. As más administrações, elas custam muito caro institucionalmente, né? Quando há perdas significativas em número de lojas ou de obreiros, a recuperação é muito lenta. Isso quando é possível uma recuperação, né? Há grupos que estão diminuindo exponencialmente, mas que continuam com a política do mandonismo, da imposição, dos atos e dos decretos, sem perceber que o verdadeiro poder está do outro lado da relação, ou seja, no membro da loja. Quando o membro se cansa e resolve sair de uma instituição, né, a recuperação da instituição abandonada, ela vai se tornando cada vez mais difícil. Pior ainda é quando a maioria dos membros de uma loja se cansa e a loja inteira sai, né? Porque aí envolve uma série de outros aspectos, né? Então a propaganda negativa feita boca a boca, o desestímulo gerado pelas baixas nos que ficam, né? A adesão a outras instituições que oferecem os mesmos serviços. Então tudo isso vai tornando difícil a situação da instituição preterida, que pode até não perceber, mas vai encolhendo e minguando até se tornar irrelevante ou até desaparecer de vez. Este vídeo ele tem como objetivo conscientizar a você que está na situação de consumidor final, ou seja, de membro de loja, né, que você não é obrigado a se submeter a nenhuma regra absurda, a nenhum tipo de coação para fazer ou deixar de fazer algo, a não ser que seja estabelecido pela lei do país.
Você é o consumidor final, né? E tem o direito de saber para onde vai o seu dinheiro e o que é feito com ele. Há muitas instituições maçônicas no Brasil e no mundo. Você não é obrigado a permanecer em uma que te desagrada ou que tenta impor a você coisas com as quais você não concorda, né? A concorrência é grande, graças a Deus. E se o seu dinheiro não é considerado por um grupo, você pode passar a empregá-lo em outro grupo que esteja mais em acordo com o que você pensa e com o que você deseja. Ok? Obrigado por ter assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo.